Olá, seja bem-vindo a mais uma aula no nosso canal Hipótese. E aí, quanto ao percentual, a doutrina como um todo entende que esse percentual contido no artigo 413 da CLT não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, tendo em vista que a própria Constituição estabelece o percentual mínimo de 50% sobre o valor da hora normal, e a própria Constituição não poderia aceitar um tratamento desigual, tendo em vista que um dos parâmetros constitucionais é essa dispensa de um tratamento igualitário, independentemente de sexo, raça, cor ou mesmo idade, nesse caso em específico. Então a doutrina critica o artigo 413 da CLT quanto a esse percentual de ele não ter sido recepcionado pela Constituição de 1988. Então a leitura desse artigo de forma correta, trazendo à luz da Constituição Federal, seria de que é possível sim se prorrogar a jornada do menor nos casos de força maior, e aí nesse caso ele vai ter um acréscimo salarial de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal, e desde que o trabalho do menor seja imprescindível para o funcionamento do estabelecimento. Então essas são algumas particularidades quanto a essa vedação de prorrogação da jornada de trabalho do empregado menor de 18 anos. Outro assunto ainda que eu quero abordar com vocês hoje é a respeito das horas extras obrigatórias. Então, todo o trabalho que seja além do limite legal, constitucional ou mesmo contratual, ele deveria ser incomum ou mesmo transitório, porque parte ali daquele pressuposto de horas extraordinárias ou de trabalho extraordinário. E aí, se eu tenho um trabalho extraordinário que na verdade não é extraordinário, que ele é um trabalho ordinário no sentido de acontecer naturalmente, de ser a normalidade, esse trabalho que deveria ser extraordinário está sob pena de se transformar em um trabalho ordinário comum, ultrapassando assim o limite máximo previsto na norma constitucional ou mesmo no contrato de trabalho ou na legislação infraconstitucional. E aí, para além disso, nenhum empregado é obrigado a fazer horas extras ou a cumprir horas extras perpetuamente ou permanentemente, salvo algumas exceções. Quando essas horas extras forem pré-ajustadas em um acordo individual ou coletivo, e aí esse acordo ele deveria estabelecer um período específico em que essas horas extras vão ser feitas de forma ali mais incisivas naquele momento ou mais constantes, mas quando houver ali uma justificativa, e depois desse período isso vai cessar. Então vamos imaginar uma empresa que trabalha ali com vai participar, na verdade, de um evento, e aí nas semanas que antecedem o evento ela vai precisar ali de uma movimentação de mão de obra muito mais intensa, digamos assim. Então ela vai ali e ajusta um período que os empregados vão fazer mais horas extras ou vão fazer horas extras durante 1, 2, 3 semanas, e aí depois disso volta-se à normalidade da jornada de trabalho. Então, quando essa pré-contratação de horas extras, digamos assim, como alguns doutrinadores ou mesmo a jurisprudência chama, se der por um período determinado de tempo, tá tudo bem, não tem nenhum problema, porque depois vai haver um período que o contrato volta à normalidade. Mas o TST tem ali entendimento consolidado, no sentido de que se essas horas extras forem pré-contratadas no momento da admissão, essa contratação é ilegítima porque descaracteriza a natureza extraordinária da prorrogação normal do trabalho. E aí esse entendimento ele é aplicado pela SBDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho, TST, aplicando de forma analógica o item 1 da súmula 199 do TST. Então as horas extras podem sim ser pré-contratadas,
pré-contratadas, mas desde que seja por um período determinado de tempo. Aqui tá só a menção da súmula 199. Aqui é a menção de doutrina também, só para que vocês tenham aí um embasamento. E a professora Wólia Bonfim, ela fala o seguinte: concordamos com a Corte Trabalhista no que concerne às horas extras pactuadas na admissão do empregado, mas quando ajustadas após o ingresso do trabalhador, deve ser verificada a frequência do labor extra, se permanentes ou habituais, e aí então deve ser adotada a mesma posição. Outra situação também que as horas extras se tornam obrigatórias são nas hipóteses previstas no artigo 61 da CLT, que é ali a situação de força maior, como eu já tinha mencionado para vocês anteriormente. E aqui, esse contexto da força maior seria que as horas extras, depois que a empresa volta ali às suas atividades normais, né, e tudo mais, ela precisa ali de um fôlego para recuperar até a questão financeira. E aí, então, nesse contexto, é que a CLT permite, então, que sejam feitas horas extras nas atividades que foram paralisadas, e aí isso provocou graves prejuízos. E aí nós temos regramento específico lá no artigo 61 da CLT, que é o seguinte: a lei ela permite então que após o reestabelecimento das condições normais ali da empresa, o trabalho seja prorrogado por mais 2 horas por dia, no limite de 10 durante um período máximo de 45 dias, e para isso tem que haver autorização do Ministério do Trabalho e Previdência. Então é por um período específico e que só se justifica se a empresa teve ali paralisação total ou parcial em virtude de causas acidentais ou por motivo de força maior que impeça a continuidade das atividades empresariais. Outra situação ainda que está prevista no artigo 61 da CLT é quando a pausa, né, o término da jornada de trabalho for provocar um prejuízo manifesto ou quando o serviço ele é inadiável. Então vamos criar aqui a seguinte situação. Vamos imaginar o serviço inadiável. Um médico ou uma equipe que está ali no centro cirúrgico, a jornada de trabalho deles terminou. Eles estão com um paciente, né, com o tórax aberto em uma mesa hospitalar. Eles podem simplesmente deixar ali o paciente com o tórax aberto, tendo ali possibilidade de, né, enfim, contrair alguma bactéria, algum vírus, e aí isso prejudicar ou mesmo chegar a que esse paciente chegue a óbito. Então eles não podem fazer isso. Nesse caso, se eles fizerem isso, vai provocar um prejuízo manifesto e esse serviço é caracterizado como inadiável, porque não tem como eu pausar ali e simplesmente outra equipe vir substituir, porque há todo um contexto de onde se está na cirurgia e tudo mais. Então vão ser casos muito específicos e situações que não sejam vinculadas a isso, por exemplo, quando a jornada de trabalho termina e aí há um serviço que precisa ser entregue, senão isso vai causar um prejuízo financeiro muito considerável para a empresa. E aí é claro que isso deve ser tomado com muito bom senso, com muito cuidado, muita cautela, para que não haja ali abuso de direito, né? Para que não seja utilizado esse instituto para justificar toda e qualquer prorrogação sob esse argumento de que isso vai provocar um prejuízo manifesto ao empregador ou que esse serviço é inadiável. Um outro ponto, né, com relação ao parágrafo 2º do artigo 61 da CLT é que quanto ao percentual, quando ele menciona aqui também do motivo de força maior e essas horas vão ser remuneradas com 25%, é aquela mesma lógica de raciocínio do empregado menor no caso de força maior, porque esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal e o percentual seria de, no mínimo, 50%.
Outra hipótese ainda concebida pela CLT é o artigo 240, parágrafo único, quando fala dos ferroviários. Isso aqui é específico para o ferroviário, que seria ali nos casos de urgência ou de acidente capaz de afetar a segurança ou a regularidade do serviço. Aí então a jornada, a duração normal do trabalho pode ser excepcionalmente elevada em número de horas, né, superior a 2, por exemplo, inclusive. É claro que haveria ali um comunicado ao Ministério do Trabalho dentro de 10 dias, mas isso aqui é específico para o ferroviário, tá bom? Então, essas são algumas considerações sobre horas extras, se são ou não são obrigatórias, e também quanto à prorrogação do trabalho do menor. E aí fica aqui como resposta, então, se existem horas extras que são obrigatórias, tem essas que nós trouxemos aqui, previstas na legislação, mas em regra geral, nenhum empregado é obrigado a fazer horas extras por toda a duração do seu contrato de trabalho. Ele pode sim ser por um período determinado de tempo ou por situações em que a própria legislação justifique, mas não de forma geral e não por tempo indeterminado. Então, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e eu aguardo você na nossa próxima aula. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.